Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado por Irene Pacheco Machado. Capítulo 6. Moisés, o grande médium. Admirando aquele auditório, cujas telas davam a certeza da inteligência do ser, quando esta é dedicada ao bem, tínhamos a impressão de estarmos vivendo o Antigo Testamento. O filme era tão real que quase podíamos tocar as pessoas. Fiquei maravilhado. Irmão João, sorrindo ao perceber meu interesse, continuou sua aula. Estamos estudando a vida do primeiro homem na Terra e sua queda, que foi o início da sua peregrinação. Fomos então conhecendo a vida dos personagens bíblicos. Eles apareciam defronte a nós, com os mesmos problemas enfrentados por muitos na atualidade. A Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 3, diz: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Aqui levantei o dedo, indagando dos amigos o porquê dessa longevidade dos homens bíblicos. A contagem numérica era diferente e depois, muitas vezes, eles eram tão cultuados que mesmo mortos eram considerados vivos pelos familiares, como patriarcas que foram. A sua maneira de viver servia de exemplo para toda a família. Não que eles ficassem na carne por 1000 anos, o que cientificamente é provado ser impossível, porque não existe matéria física que suporte tanto tempo exposta ao frio e ao vento, ao desgaste da própria vida física. Obrigado. Eu gostaria de perguntar muito mais, porém já adquiri senso do momento exato de parar. Na tela, a genealogia de Adão ia gradativamente povoando a terra. Nos versículos 28 e 29 do capítulo 5, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé. No Antigo Testamento, ainda na Gênesis, capítulo 6, vemos como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhos. Assim fomos conhecendo as lutas dos primeiros homens da terra, espíritos falidos que aqui vieram para dar continuidade ao seu crescimento espiritual. Em minha mente fervilhavam milhares de perguntas e fiz uma delas. Irmão, esses homens eram primitivos? Sim, devido à sua queda, possuíam a mente adormecida. Para muitos deles, a mulher era um ser amaldiçoado. Mas pelo que estamos estudando,
eles eram loucos por elas. Sim, mas não as respeitavam. Talvez por isso a libertinagem fosse então praticada. Mas o temor a Deus foi tornando os homens seres mais humanizados. Eles passaram a escolher as mulheres certas para certas horas. Por isso, muitos deles tinham as famosas concubinas. A seguir, presenciamos na tela o diálogo entre Sara, mulher de Abraão, e Agar, sua serva egípcia, o nascimento de Ismael, filho de Agar com Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, sobrinho de Abraão, e os anjos do Senhor. Chegamos ao final da Gênesis, capítulo 50, versículo 26. Morreu José na idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. O Egito encerra muitas verdades da vida, pois ali foram sepultados inúmeros dos que cooperaram para o crescimento da terra. No Egito iniciaram-se as grandes conquistas da alma. Lá, o homem descobriu que a vida não se encerra no túmulo e cada ser tem o direito de escolher sua morada eterna. Toda a peregrinação humana teve a chegada triunfal no Egito e de lá colhemos as primeiras previsões referentes ao progresso da terra. No Êxodo, capítulo 1, versículo 10, encontramos a preocupação dos egípcios com o provável crescimento dos estrangeiros em suas terras. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os inimigos, peleje contra nós e saia da terra. No capítulo 16, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai-a, e se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Podemos perceber que os egípcios tinham conhecimento da vinda de Moisés e queriam dele se livrar. Observe-se a semelhança com a chegada do Messias, quando Herodes mandou decapitar as crianças inocentes. Por esta passagem bíblica nós podemos encontrar a revelação espírita. Moisés foi um enviado de Deus para a salvação do seu povo. Ali ficamos horas e mais horas estudando a Bíblia Sagrada. Meus olhos divisaram Jesus e eu o amei ainda mais. Respeitei Moisés como grande patriarca bíblico por sua luta em um tempo onde o ser era ainda muito rude. Passou-me diante dos olhos o momento do Êxodo, capítulo 3, versículos 10 e 11. Vem, agora eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aqui se denota a luta de Moisés em transformar as palavras do Senhor em atos. Sentia ele dificuldades e suas atitudes eram bem violentas.
mas assim era preciso. Os meus amigos de aprendizado iam anotando a nossa aula. Confesso que pouco escrevi por não conseguir afastar meus olhos da tela. A figura de Moisés, o que se passava com ele, trazia-me a lição de que Deus confia em nós e que cada ser recebe sempre a oportunidade de se tornar bom. Todos temos um plano de vida a ser executado com perfeição, não importa quando. Vejamos em Êxodo capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Pacientemente, o Espírito que transmitia a Moisés as palavras de Deus foi dando condição para que ele descobrisse a sua gloriosa mediunidade. Nos versículos 2 ao 4, disse o Senhor: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou vara. Então lhe disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou cobra. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-a, e ela se tornou uma vara. Moisés, excelente médium de efeitos físicos, precisava usar desses fenômenos para impor a sua autoridade como profeta. E vimos ainda quando ele disse ao Senhor, no versículo 10: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado da boca e pesado de língua. A poderosa mediunidade de Moisés ficou bem clara quando desvenda aos olhos dos estudiosos das Escrituras que a doutrina do Consolador é uma obra divina. Versículos 11 e 12. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Podemos notar o que ocorre com vários médiuns: o medo do ridículo. Moisés temeu e o Senhor lhe disse, versículo 14: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Versículo 15. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Nessa passagem, meus olhos marejaram de lágrimas pela bondade divina. Moisés, ao sentir o peso da responsabilidade em seus ombros, fraquejou. E Deus diz que ele teria alguém que falaria fluentemente ao seu lado, que ele, Moisés, receberia a ideia
mas o outro melhor poderia transmiti-la ao povo. Capítulo 4, versículos 30 e 31. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. Deslumbrados nós, os discípulos do Senhor, acompanhávamos a luta de Moisés para tirar os hebreus do Egito. Algo nos chamou a atenção. Foi o momento do encontro de Moisés com seu sogro e as palavras deste para o genro. Muito proveitosa a lição para todos os religiosos, principalmente para os médiuns. Capítulo 18, versículos 15 a 18, 20 e 21. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens de verdade, que abominem a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Este é um grande ensinamento. Ninguém deve colocar-se como ídolo. Todos precisam trabalhar na vinha do Senhor. Se Moisés não ouvisse o sogro, de nada valeria ter tirado o seu povo do jugo do faraó, pois em seguida ele o aprisionaria com a sua vaidade. Mas as palavras sábias, Deus as manda de várias maneiras, e estas, deste capítulo, foram pronunciadas pelo sogro de Moisés. No versículo 26, estes julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Logo após, recebeu Moisés o decálogo, momento supremo da sua mediunidade. Deus mandou suas leis para que o homem não fosse escravo do próprio homem. Nesse instante, a terra deixou de ser primitiva, pois surgiram as primeiras leis. Moisés, recebendo de Deus o decálogo, colocou-nos frente a frente com a nossa consciência. Iniciou-se a partir daí o grande avanço da sociedade terrena. O homem recebeu a palavra da lei e começou a luta de cada um de nós para viver em espírito. O decálogo foi o freio que o homem selvagem precisava para parar e pensar. No momento supremo em que o Monte Sinai se iluminou com as palavras de Deus, toda a terra se viu brilhante. Era o progresso que chegava,
era a liberdade do homem, sua maturidade diante da vida. Ele deixava para trás a capa de homem selvagem e encarnava de fato no seu planeta. Os fluidos vão purificando-se à medida que nos aproximamos da verdade. Ela nos torna bons.